Junho, estamos chegando com mais uma live de domingo e hoje o nosso tema vai ser sobre o segundo pilar da série do estilo de vida empreendedor, que o segundo pilar é ambiente. Então hoje vamos começar, vou falar com vocês, trazer o segundo pilar dessa série de 6 lives sobre o estilo de vida empreendedor. Porque, como eu sempre digo, empreender não é profissão, é estilo de vida. Então vamos começar daqui a pouquinho. Enquanto isso, vai pegando esse botãozinho, nesse aviãozinho de compartilhar e vai compartilhando com as pessoas para que todo mundo possa chegar e estar junto com a gente. Eu já vou fazer isso aqui agora, enquanto a gente não começa. Já vai pegando, já vai compartilhando esse conteúdo. Já vai compartilhando essa live com quem você acredita que precisa ter esse conteúdo. E eu vou fazer o mesmo aqui, ó. Vou pegar aqui e vou compartilhar com as pessoas. Vamos pegando, vamos compartilhando esse link. Compartilha com todo mundo que você conhece, para que a gente possa realmente levar essa mensagem nesse domingo. Uma mensagem que eu tenho certeza que vai fazer você começar a semana com tudo. Deixa eu só compartilhar aqui, estou compartilhando. Então, nesse domingo, semana passada, nós começamos a série dos 6 pilares do estilo de vida empreendedor. E hoje eu vou falar sobre o segundo pilar, que é ambiente. Então, você vai ver como que o ambiente, vou trazer para você como que o ambiente te influencia a todo momento para que você tenha seus resultados. Deixa eu já compartilhar aqui. Primeiro que eu compartilhei foi com a nossa comunidade, né? Vamos compartilhar com o restante aqui. Vamos compartilhando com todo mundo. Pronto. Você já compartilhou a mensagem? Já compartilhou para quem você acha que deva ter esse conteúdo? Então vamos compartilhando, agradecendo já a chegada de todo mundo aí. Aninha Medeiros, meu amor. Dona Luzia, muito obrigado, minha sogra. Bom dia, meu genro, Deus te abençoe sempre com saúde e paz, você e toda a sua família. Muito obrigado. E vamos começar já a compartilhar. Mais um minutinho para a gente começar. Já trazer esse conteúdo. Hoje eu vou trazer o segundo pilar do estilo de vida empreendedor. Vou falar com vocês sobre ambiente. Semana passada eu falei sobre mentalidade, que é o primeiro pilar, e hoje eu vou falar sobre ambiente, como o ambiente te influencia a cada momento e como ele está influenciando os seus resultados. Então, enquanto isso, vai compartilhando com todo mundo aí essa live. Esse linkzinho, vai clicando no aviãozinho aí e vai compartilhando para que as pessoas possam ter acesso a essa live. Mas vamos começar nosso conteúdo. Como eu já trouxe para vocês, eu tenho um conceito que é o seguinte, que empreender ele não é uma profissão, ele é um estilo de vida. E que para empreender não é preciso você abrir um CNPJ ou ser dono de uma empresa, que existem muitos empresários que não são empreendedores, que são só donos de empresa, e tem empreendedor que não tem empresa. Então tem muito empreendedor, aquelas pessoas que fazem todos os dias, que ralam pra caramba e tem o seu resultado, que também são empreendedores. E também tem donos de empresa que não são empreendedores, somente são empresários. Então que isso é uma questão de mentalidade, do ponto de vista das ações que você faz. Então é sobre isso que eu estou trazendo essa série de 6 lives, porque no fim das contas empreender é fazer acontecer. Se você faz acontecer na sua área todos os dias, independente de você estar trabalhando como empregado, estar trabalhando como um CLT, trabalhando como autônomo, você é um empreendedor. Você está empreendendo na sua própria vida, que não necessariamente você precisa ter um CNPJ. Isso você pode fazer em qualquer área da sua vida, tendo uma série de comportamentos que vão te ajudar a conquistar o sucesso na área que você deseja, seja ela pessoal, seja ela profissional. Vamos chegando, muito obrigado a todo mundo que está chegando. E essa série de comportamentos e características eu chamo de estilo de vida empreendedor. Então são essa série de comportamentos que eu estou trazendo para vocês, que eu vou explicar um pouquinho de como isso começou na minha vida, como eu
eu entendi essa série de comportamentos. Eu não estou inventando a roda, mas é uma coisa que eu estudei, que principalmente eu apliquei e que está dando certo, que eu estou trazendo para vocês. E agora eu quero que você pense o seguinte: se empreender, fazer acontecer, para e pensa. Quantas vezes na nossa vida a gente fala que vai fazer alguma coisa e simplesmente não faz? Quantas vezes a gente fala que vai fazer algo e não faz? Isso já aconteceu com você? Para e pensa um pouco sobre isso. Se empreender é fazer acontecer, então por que a gente fala que vai fazer algumas coisas e não faz, e simplesmente não faz? E eu era muito assim. Todo início de ano, por exemplo, eu fazia um monte de promessa. Dizia que esse ano ia ser o ano da minha vida, que ia fazer acontecer, que ia explodir, que ia botar minhas ideias para funcionar. E você sabe o que acontecia no final das contas? Nada. No final das contas não fazia nada, eu não mudava nada, o ano começava e terminava do mesmo jeito, sem eu fazer simplesmente nada. Aí foi quando eu comecei a me questionar sobre isso. Eu falei, caramba, eu entro o ano, saio o ano, falando que vou fazer um monte de coisa, que vou fazer acontecer, que vou colocar algumas coisas em prática e simplesmente eu não faço. Porque muitas vezes a gente sabe até o que precisa fazer, mas por que não faz? Então foi sobre isso que eu comecei a me questionar e resolvi estudar profundamente sobre esse assunto, porque por que isso acontecia comigo. Mas aí quando eu comecei a estudar sobre isso, eu descobri que isso não acontecia só comigo, que a grande maioria das pessoas passam pela mesma coisa. Entra ano e sai ano com um monte de promessas para si mesmo e simplesmente não fazem. Então, isso é um padrão que acontece com a maioria das pessoas. Então, já são quase 10 anos estudando sobre isso, lendo livro, fazendo curso, mas principalmente colocando em prática na minha vida. Porque não adianta nada você estudar, você fazer um monte de coisa se você não praticar. Se você não fazer acontecer, você não praticar na sua vida. Então, foi onde que eu juntei tudo isso há quase 10 anos, comecei a estudar, me desenvolver, estudar sobre o comportamento humano e principalmente aplicar na minha vida para que eu sentisse todo esse conteúdo sendo praticado e eu fosse a comprovação da transformação. E após muita reflexão, eu identifiquei quais foram os principais motivos que me ajudaram nesse período e que são as características das pessoas que geralmente conquistam o sucesso e que se desenvolvem. Porque eu comecei a estudar o comportamento dessas pessoas que já estavam lá onde eu queria chegar. Então, é isso que também é um pouco do tema de hoje, que é a questão do ambiente. Eu comecei a estudar sobre o comportamento dessas pessoas e essas características e comportamentos que eu vou trazer para vocês, que eu já estou trazendo para vocês e que eu chamo de 6 pilares do estilo de vida empreendedor. É esses comportamentos que estão presentes nas pessoas, que estão presentes no estilo de vida empreendedor das pessoas que conquistaram sucesso. E aonde que eu busquei isso? Das pessoas que já estavam lá onde eu queria chegar. Eu não tinha um resultado que eu queria, então eu comecei a estudar sobre essas pessoas, que eu vou falar um pouquinho sobre hoje, como isso aconteceu. Mas como surgiu e como eu entendi esses 6 pilares. E por mais que eu já tenha estudado, já venho estudando há quase 10 anos e praticando muita coisa, mas eu aprendi o seguinte, que você botar em prática algumas coisas que você conhece quando está tudo bem, cara, é muito tranquilo, mas quando você passa por uma situação adversa, onde você tem que realmente praticar o que você conhece, aí sim o jogo vira. Então, em 2022, só para resumir aqui, eu tive uma doença chamada Síndrome de Fournier. E os médicos me deram só 20% de chance de viver. Então, eles disseram, olha, você vai ter que operar, se você não se operar, você saindo daqui, provavelmente você vai morrer. Se você se operar, você vai ter 20% de chance de viver. Então, seria a oportunidade perfeita para eu continuar, reclamar e culpando todo mundo pelos meus problemas, inclusive Deus. Então essa era a oportunidade perfeita que eu tive para continuar com aquela vida medíocre que eu tinha, reclamando de tudo, porque muitas vezes o que acontece? A gente começa a estudar sobre alguns assuntos, mas quando a gente tem que realmente praticar, a gente não consegue. Então, aquele dia da minha doença seria a oportunidade perfeita para eu continuar naquele ritmo que eu estava, continuar reclamando, continuar culpando as pessoas, inclusive Deus, por meus problemas, mas eu encontrei
na minha doença, a oportunidade perfeita para colocar todos os meus ensinamentos, todos os meus aprendizados realmente em prática. Então foi uma oportunidade de eu forjar realmente tudo que eu aprendi, de eu realmente colocar em prática tudo que eu aprendi nesse período para que eu pudesse crescer. E nesse ano eu fiquei quase um ano em tratamento. Para você ter ideia da minha doença, foi o ano que a minha empresa mais cresceu. E foi o ano que eu mais me desenvolvi como pessoa e que eu comecei a entender realmente como as coisas funcionam. Que além de eu crescer como pessoa, de eu aprender muito com a minha doença, porque eu tive que botar em prática realmente tudo que eu estava aprendendo, tudo que eu tinha estudado até aquele momento, foi o ano que a minha empresa mais cresceu. E foi aí que eu entendi que empreender não é uma profissão, é um estilo de vida. E se você vive esse estilo de vida, ele vai refletir nos seus resultados. Se você tem uma série de comportamentos que te agregam valor e num ambiente de crescimento, numa mentalidade que vai também te levar a entender como as coisas acontecem, que vai te ajudar a crescer, todo o resto começa a se desenvolver, as pessoas à sua volta começam a se desenvolver, seu negócio começa a desenvolver, você começa a ser notado no seu emprego também. Então eu comecei a entender isso, que empreender não é uma profissão. Empreender hoje está na modinha essa palavra, muito voltado para quem tem empresa, mas quem tem empresa é empresário, não é empreendedor. Você sim, que está fazendo acontecer todos os dias na sua vida, você é um empreendedor de sucesso. Você é sim um empreendedor de sucesso, então você precisa entender isso. Então eu adotei esse estilo de vida não só na minha empresa, mas em todas as áreas da minha vida. E foi aí que o jogo virou para mim. Então a partir daquele momento que eu passei por aquela dificuldade, eu comecei a aplicar esse estilo de vida empreendedor em todas as áreas da minha vida, inclusive na minha empresa, que foi uma das áreas. E o jogo começou a virar. Então por isso que eu resolvi trazer para vocês essa série de lives, porque se um cara como eu conseguiu principalmente construir a família que eu tenho hoje, conseguiu ter os resultados que eu tenho hoje, a empresa que eu tenho hoje com quase 10 anos estabelecida. Então, por que superou essa doença? Se um cara como eu conseguiu, significa que você consegue. Significa que você pode sim colocar seus planos em prática, que você pode sim fazer. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente fica tão preocupado com o que os outros vão pensar que a gente deixa de fazer, a gente paralisa. E eu decidi que nada mais ia me parar, nada mais ia me impedir de levar essa mensagem para você que está aqui assistindo. Para que se eu puder te ajudar de alguma forma com os meus aprendizados e com a minha experiência de vida, porque tudo que eu trago para vocês aqui são coisas que eu vivo todos os dias na minha vida, justamente para que eu possa ser o reflexo desses resultados. Então esses 6 pilares de estilo de vida empreendedor fazem parte do livro que eu estou finalizando agora. Empreender não é profissão, é um estilo de vida. Esses 6 estilos esses 6 pilares vão estar dentro desse livro e eu já estou trazendo para vocês um resumo do que você vai encontrar no livro e lá você vai ter várias ferramentas. Então a minha ideia é trazer para vocês para que você já possa iniciar a sua semana de forma produtiva com coisa prática, que hoje mesmo você já pode colocar em prática. Então, e lá eu trago a metodologia, um método que eu desenvolvi de como empreender na sua própria vida e alcançar o sucesso em qualquer área sem você ter uma empresa ou um CNPJ. Porque, como eu disse, empreender não é uma profissão, é um estilo de vida. Então, porque eu entendi que seu maior empreendimento e seu maior projeto de vida tem que ser você mesmo. O seu maior projeto de vida, o seu maior empreendimento é você. Cuide primeiro de você. E você vai ver que os resultados vão aparecer, porque não adianta nada você querer ter uma empresa grande se você não tiver essa série de comportamentos que já vão te fazer pensar grande. Então, eu vou falar um pouquinho, lembre, ser antes de ter. Primeiro você se torna, depois você conquista. Então, você vai ver que você é seu maior projeto de vida, porque a partir daí você começa a se preparar, você começa a caminhar e conquistar seus objetivos em qualquer área. Isso não é só área financeira. Então, na semana passada eu trouxe para vocês o primeiro pilar, que é mentalidade. Então, o pessoal que participou e que está na minha comunidade, eu criei uma comunidade. Então, eu criei uma comunidade onde você estando lá, você vai receber toda semana
um resumo do que foi na live. Então, o pessoal que está na minha comunidade já recebeu. Ontem eu já enviei o primeiro e-book com resumo da live da semana passada sobre mentalidade, justamente para que você possa assistir a live e ter um conteúdo de base, para que você possa aplicar. Então, a live de semana passada eu deixei disponível, ela vai ficar disponível por alguns dias. Hoje ela vai sair de lá e vai entrar no meu Instagram e vai entrar essa live que vai ficar mais uma semana. Então só vai ficar disponível essas lives por alguns dias. Agora, estando na comunidade, você tem acesso a todo esse conteúdo, além de várias coisas dos eventos presenciais que a gente traz e de outras coisas também. Então, você quiser entrar nessa comunidade, é só digitar ambiente aqui nos comentários dessa live. Você já vai receber no seu direct o link e as informações para você entrar na minha comunidade. Lá, como eu disse, lá vai ter vários conteúdos que você não vai ter nessas lives em nenhum outro lugar. Então, justamente é uma forma de eu agradecer por quem está lá na live. Então, só digitar aqui nos comentários ambiente que você já recebe o link para entrar na minha comunidade. E você entrando lá hoje, você já vai receber o e-book da segunda dessas lives que está acontecendo hoje sobre ambiente. O da primeira você não vai ter, porque é só para quem já estava lá. Agora você já vai receber a partir da segunda, tá certo? Então digita aí ambiente para você entrar na comunidade. Então, só resumindo, o que é mentalidade? Mentalidade ela é o alicerce do estilo de vida empreendedor, porque é através dela que todos os outros pilares são construídos e desenvolvidos. Então, a mentalidade, que é o primeiro pilar, ela é o alicerce do estilo de vida. Você tem vários pilares, são 6. A mentalidade ela está centralizada porque ela é o alicerce, porque é a partir dela que você vai construir os outros 6 pilares. Então, se você não trabalhar a sua mentalidade primeiro, você não vai ter o conhecimento necessário e o pensamento necessário para que você consiga realmente implantar os outros 6 pilares. Então, na semana passada eu discorri sobre isso, sobre como a mentalidade, a importância da mentalidade para o estilo de vida empreendedor. E uma mentalidade de crescimento é crucial para você se conhecer. O autoconhecimento é muito importante, e entender como as coisas acontecem e te ajuda isso a superar seus obstáculos. Porque, afinal, você é aquilo que você pensa. Para pensar. A grande maioria, todos os resultados que você tem, tudo que você faz, você pensou primeiro. Ou para o bem, ou para o mal. Então aqui eu não estou questionando a qualidade dos seus pensamentos. Eu estou só te trazendo essa reflexão que tudo que você faz, tudo que você age, primeiro você pensou. Seja para fazer uma coisa ruim, seja para fazer uma coisa boa. Então os seus pensamentos, eles te influenciam e moldam o seu comportamento. Porque afinal tudo começa com um pensamento que vira um sentimento e desse sentimento começa a florar e vira uma ação. E depois dessa ação vira um comportamento. Então todos os resultados que você tem, primeiro você pensou. Então eu trouxe essa importância de como você pega a sua mentalidade e transforma uma mentalidade de crescimento. Porque é a mentalidade que determina o meu, o seu e o nosso resultado. É a mentalidade que determina o nosso resultado. É a nossa forma de pensar que determina o nosso resultado. Porque é a nossa forma de pensar que faz com que a gente tenha comportamentos que nos fazem aproximar ou afastar dos nossos objetivos. Então é essa semente que eu quero plantar em você, para que você possa realmente entender que a sua forma de pensar, ela determina os seus resultados. Então é isso que eu trouxe no primeiro pilar, que é a mentalidade. Hoje eu vou trazer para vocês o segundo pilar dos 6 pilares do estilo de vida empreendedor, que é ambiente. Não é meio ambiente não, é ambiente. E eu vou explicar para vocês sobre isso hoje. Deixa eu só colocar aqui Então, o ambiente em que a gente vive influencia nossos resultados diretamente e os nossos comportamentos. Você pode até não concordar comigo, mas o ambiente que você vive e as pessoas que você se relacionam, elas te influenciam a todo momento. Elas influenciam os seus comportamentos e os seus resultados a todo momento. E um ambiente de crescimento estimulante, ele é essencial para o seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Então o ambiente ele é crucial para que você consiga alcançar seus objetivos, mas você nunca vai mudar a sua visão e a sua mentalidade num ambiente errado. Esquece. Você não vai mudar a sua mentalidade, a sua forma de pensar se você estiver num ambiente errado, porque não é sobre você. O seu parâmetro de sucesso, de fracasso é dado pelo seu ambiente. Olha o que eu estou falando. O seu parâmetro de sucesso ou de fracasso, ele é determinado pelo ambiente que você vive. Ele é determinado pelo ambiente que você vive. E num ambiente baixo, num ambiente que não te leve para cima, que não te eleve o seu nível, você vai acreditar que o parâmetro é esse. Então você já está aqui, você já está achando bom, para mim está bom onde eu estou, eu não quero crescer. Mas muitas vezes você está com essa mentalidade porque você vive num ambiente onde você não tem oportunidade de crescer, onde você não tem uma mentalidade de crescimento. Você quer um exemplo que eu vou dar para você? Eu uso muito esse exemplo. Se você não é fumante e vive num ambiente com 5 fumantes, você já é o sexto. Olha o que eu estou falando. Se você não é fumante, mas você está num ambiente com 5 pessoas que estão fumando, você já é o sexto fumante. Passivamente, você está recebendo aquela fumaça. Então, aquele ambiente ele já está te influenciando negativamente, mas está. Porque você passivamente, você já é o sexto fumante. Agora, pensa nessa fumaça dos fumantes como ideias. Muda a palavra fumaça para ideias. Do mesmo jeito que essa pessoa é influenciada pela fumaça, você é influenciado pelas ideias das pessoas à sua volta lançam. Do mesmo jeito, isso você precisa entender. Do mesmo jeito que aquela fumaça que as pessoas estão fumando está te influenciando e te transformando num sexto fumante, são as ideias das pessoas que estão à sua volta, que as pessoas à sua volta estão lançando. Elas estão te influenciando com aquelas ideias. Então aquilo torna-se o seu parâmetro, aquilo torna-se o seu parâmetro de resultado. Então se você está num ambiente onde as ideias não estão condizentes, não estão te levando para o cumprimento dos seus objetivos ou para que você possa crescer e que aquilo está diminuindo, então é isso que você vai ter e aquele vai ser o seu parâmetro de resultado. Então por isso que muitas vezes quando surge uma oportunidade, você vai falar, não vou não, porque aqui tá bom. Mas o seu tá bom tá baseado no ambiente que você está inserido. Então a influência de quem está perto define muito do que a gente vai viver. A influência de quem está à sua volta é determinante para o que você vai viver, os resultados que você vai ter. E se você filtra quem você ouve, define o que você vive. Então você precisa, essa reflexão que eu quero trazer para vocês hoje, você precisa filtrar. Isso não significa que você vai deixar de se relacionar com aquela pessoa que é sua amiga de infância. Não, você vai ter aqueles momentos. Mas você também vai pensar que você precisa estar em um ambiente que vai te levar para o seu crescimento. Se você, por exemplo, quer perder peso, você tem que estar inserido num ambiente onde naquele ambiente tem pessoas que querem perder peso. Por exemplo, você tem como perder peso, por exemplo, sem ir para academia? Até consegue, mas é muito difícil. Se você estiver inserido num ambiente, naquele ambiente onde está todo mundo ali se esforçando para o mesmo resultado que o seu, vai ser muito mais fácil. Então é isso que eu quero que você entenda, que a influência de quem está perto, ela define muito do que a gente vai viver. Isso aconteceu muito comigo. Por isso você tem que a todo momento filtrar muito bem as pessoas que você ouve. Então, os ambientes que você frequenta. Então isso é muito importante. Eu, por exemplo, quando eu comecei a mudar os ambientes que eu frequento, as pessoas à minha volta, fez toda a diferença em minha vida. Fez toda a diferença. Eu vou trazer um pouquinho dessas histórias e de como eu fiz e como eu tenho feito para que isso possa realmente ser. Porque, como eu disse, eu só trago aqui coisas que eu aplico na minha vida. Coisas que deram certo. Você pode até não concordar, tá tudo certo. Mas os resultados você não tem como negar. E se você se permitir, você tiver uma mentalidade que te permita a filtrar uma coisinha que faz sentido para você, eu tenho certeza que você já vai fazer toda a diferença. Então, tem lugares que você vai visitar, olha o que eu entendi. Que tinha lugares que eu ia para visitar e que tinha lugares que eu ia permanecer.
que é aquilo que eu estou dizendo, que eu disse para vocês agora há pouco. Tem lugares que são seus amigos de infância, são a sua família, aquelas pessoas que você vai visitar. Agora tem aqueles lugares que você vai começar a permanecer, que são aquelas pessoas que te edificam, que são os conteúdos que você consome na internet, que te edificam também, que levam para o seu objetivo. Se você quer passar num concurso público, você tem que consumir conteúdos de pessoas que ensinam a falar sobre isso, que já têm experiência sobre isso, senão você não vai conseguir, porque você pode até conseguir, mas você estando naquele ambiente, você vai conseguir ter uma experiência com as pessoas que já passaram por aquilo. Você vai conseguir, de certa forma, a fazer isso. E como eu disse, a maioria das coisas começaram a dar certo na minha vida quando eu comecei a me distanciar de pessoas que não somavam. Então, a maioria das coisas na minha vida, principalmente de 3 anos para cá, 2, 3 anos para cá, começaram a acontecer quando eu comecei a me distanciar de pessoas do meu dia a dia. Não significa que eu deixei de ser amigo dessas pessoas e que eu deixei de falar com elas. Isso não tem nada a ver. Isso eu estou falando de influência. E como eu disse, o ambiente influencia a todo momento. Então, quando eu comecei a me distanciar dessas pessoas e comecei a mudar o ambiente, fez toda a diferença na minha vida. Porque a gente tem que peneirar as pessoas que andam com a gente. A gente tem que fazer essa peneira, a gente tem que peneirar essas pessoas que andam com a gente, e que não é todo mundo. E eu comecei a entender, não sei se isso já aconteceu com você, mas começa a refletir sobre isso. Eu comecei a entender que nem todo mundo que abraça a gente nos ama. Olha isso. E você precisa ter uma mentalidade para entender isso. Nem todo mundo que te abraça te ama. Nem todo mundo que abraça te ama. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que muitas vezes você está num ambiente com aquelas pessoas que dão um tapinha nas suas costas, mas que por trás não é isso que elas pensam? Então isso é um pouco polêmico, mas é isso mesmo que eu quero trazer para você. Nem todo mundo que te abraça são pessoas que te amam, são pessoas que querem ver você crescer. Porque na maioria das vezes, as pessoas que estão à sua volta e que não entendem, que não têm a mesma mentalidade que você, elas não querem que você, não querem ter o que você tem. Elas querem que você deixe de ter o que você tem, para que você desça para o mesmo nível medíocre delas. Isso acontece muito, e muitas vezes até sem as pessoas perceberem, mas acontece. E se você começar a entender que o ambiente faz toda a diferença na sua vida e que as pessoas à sua volta vão fazer todo o sentido para que você tenha os comportamentos e os resultados que você está tendo, isso vai fazer toda a diferença para você. Toda a diferença. E não estou falando só de pessoas físicas, não. Pessoas no mundo físico. Isso não serve também para as redes sociais, o conteúdo que você consome nas redes sociais, no YouTube, no TikTok. Então, a qualidade do que você está consumindo também vai determinar os seus resultados. Porque uma coisa que eu aprendi é o seguinte: eu não aceito críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Então, quais são as pessoas que você tem ouvido? Quais são as pessoas que têm sido seus conselheiros? Por exemplo, a pessoa que está te aconselhando sobre seu casamento, ela é exemplo no casamento dela? A pessoa que está te aconselhando sobre seu trabalho, é exemplo no trabalho dela? A pessoa que está falando sobre resultado com você, é exemplo e tem resultados? Então não adianta. Hoje o que a gente vê por aí na internet é muita gente querendo trazer alguns conteúdos, mas que não tem exemplo naquilo. Então você precisa conhecer isso. Do mesmo jeito é a qualidade do conteúdo que você consome na internet. E só o fato de você estar aqui num domingo pela manhã, ouvindo esse conteúdo, interagindo com a gente, isso já faz toda a diferença para você. Porque você está consumindo um conteúdo que uma coisinha ou outra que você pegar já vai fazer a diferença. Então eu não sou contra os outros tipos de conteúdo, mas se você quer ter um objetivo, você quer ter resultado, você precisa pensar no que você tem consumido na internet. Você precisa pensar nos ambientes que você tem consumido. Porque hoje a gente está criando uma geração que quer tudo de imediato, que quer tudo da noite para o dia. E eu já dei esse exemplo aqui. Tem jovens que estão crescendo que não sabem nem o que querem ser.
que não tem nenhuma perspectiva de crescimento. E não é só os jovens. Porque eu, quase mais de 30 anos da minha vida, eu fui dessa forma. Eu fui dessa forma porque, igual como eu disse na live passada, 95% das pessoas são medianas. Porque estão acostumadas a ficar na média. Aí porque estão num ambiente mediano, com pessoas da média também, e acredita que quando você consegue alguma coisinha, já acha que tá bom. Já acha que tá bom. E esse é o grande problema. Então é aí que quando eu comecei a me desafiar, comecei a frequentar outros ambientes, onde eu estava com pessoas que já conseguiram, já tinham chegado onde eu queria chegar, eu comecei a me aconselhar com essas pessoas. Porque não adianta eu pegar conselhos e ouvir pessoas que não têm resultado, de ouvir pessoas que não são exemplo. Quantas pessoas aí querem dar pitaco no seu relacionamento, mas não são nem capazes de ter um relacionamento de futuro? Quantas pessoas querem falar de família, mas não foram nem capazes de continuar com a sua família, de edificar a sua família? Então você tem que tomar cuidado com isso, das pessoas que você ouve, que as pessoas que você ouve vão determinar os seus resultados, os seus comportamentos. Então, para você ter consciência do poder do ambiente e como ele vai te ajudar a crescer, olhe, você faz isso aqui, ó, os 5 dedos da sua mão. Abre esses 5 dedos da sua mão aqui, você vai entender. Mas antes digita aqui ambiente, que você vai fazer parte da comunidade, vai receber um e-book exclusivo com o resumo dessa live. Ambiente aqui nos comentários. Então, abra a sua mão. Então, a primeira coisa, você tem que acessar novos lugares, que é sobre o que eu estou falando, o ambiente. Novos lugares, você vai conhecer novas pessoas. Novas pessoas te dão novas ideias. E novas ideias te dão novas ações. E novas ações vão te trazer novos resultados. Então é isso que você precisa. Abra sua mão todas as vezes que você tiver essa dúvida de pensamento. Abra sua mão. Então você começa a frequentar novos lugares você conhece novas pessoas vão começar a te dar novas ações, e novas ações vão te trazer novas ideias. E essas ações vão te trazer resultados. Então é isso que você precisa ter, essa consciência, que tudo começa através do novo ambiente que você vai ter. Então, só que para isso você precisa ter uma mentalidade, que é o que eu trouxe na primeira live, para que você possa entender esse conteúdo, para que você possa entender a importância do ambiente à sua volta e das pessoas à sua volta para os resultados que você tem. Agradecer aqui o pessoal que está chegando com a gente. André Nascimento, bom dia, meu amigo André. Açul Colchões, professor Alisson. Lidiane Apolinário dando um bom dia, colocando é verdade. Michele, fisioterapeuta, muito obrigado, meu amigo, colocando com certeza. Então, Rafael, bom dia, meu amigo Rafael, tudo bem? Então é sobre isso que eu quero trazer para vocês, sobre ambiente. Pessoal, já digitando ambiente, é isso mesmo. Você digitando ambiente aqui nos comentários, você já vai receber no seu direct uma mensagem com as orientações para você entrar na comunidade. Pode ficar tranquilo que é um grupo bloqueado, até porque precisa não ficar recebendo aquele monte de mensagem de todo mundo. É só eu que vou me interagir com vocês. Lá eu sempre trago alguns conteúdos e você vai receber um resumo, um e-book com um resumo de cada live que eu fizer. Quem está no grupo já recebeu a primeira live. Se você entrar hoje, você vai receber a partir da segunda. Então você já não vai ter acesso à primeira. É exclusivo para quem está lá. Então é isso que eu quero que você entenda, que tudo começa em você acessar novos ambientes, que vai no final te trazer um resultado. Você vai conhecer novas pessoas, vai ter novas ideias, vai conhecer novos padrões, e tudo isso vai se transformar num resultado. Então o ambiente, ele modula o nosso pensamento, e o pensamento determina o sentimento, e um sentimento para que a ação seja determinante para o seu resultado. Então o ambiente, ele vai te modular. Aí você vai começar a ter pensamentos, porque você vai começar a frequentar aquele ambiente de resultados, você começa a gerar pensamentos diferentes. O que eu posso fazer para passar no meu concurso, para emagrecer? O que eu posso fazer para melhorar o meu negócio? O que eu posso fazer para conseguir uma vaga, melhorar a minha situação no meu emprego? Então você começa já a pensar de uma forma diferente. E isso vai agir, vai transformar num sentimento que vai te incomodar aquilo ali, que você vai transformar numa ação. E através dessa ação você vai ter os seus resultados. Então, e todo mundo a todo momento está vendo o que você faz.
Então, quando você não significa que você tem que ligar porque as pessoas pensam. Isso é muito importante. Você não pode ligar porque as pessoas pensam. Você tem que fazer a sua parte. Se você quer fazer, por exemplo, alguma coisa e por mais que alguém ache que é uma ideia doida, faça. É melhor você ter aquele sentimento que eu fiz, eu tentei, não deu certo, mas eu vou mudar a rota e vou fazer acontecer, do que você ficar pensando, se eu tivesse feito, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Então, se você quer fazer, faça. Nem tudo vai dar certo. Se você parar para estudar, a grande maioria, eu posso falar todas as pessoas, porque não vou falar 99% das pessoas que hoje são grandes, começaram pequeno e erraram muito até conseguir. Eu demorei quase 10 anos para estar aqui falando com vocês. E eu precisei passar por uma situação onde eu achei que eu ia morrer, que não ia ter outro dia para fazer, para eu tomar consciência e começar a fazer. E foi aí que eu comecei a mudar todos os meus comportamentos e todo o meu dia a dia. Porque até então, por exemplo, eu sabia o que eu precisava fazer. Eu sou diabético, por exemplo. Eu sabia que eu precisava me cuidar. Eu sabia que eu precisava tomar remédio. Eu sabia que eu precisava ter uma dieta, mas não fazia. E ano após ano eu empurrando com a barriga. E aí eu tinha uma glicose de 600, 550. E quando eu fiquei doente, eu já vinha começando um tratamento, ela estava na média de 396. Tem gente que com uma glicose dessa não aguenta. E hoje, com a mudança de comportamento, minha glicose caiu para uma média de 89. Então, tudo isso aconteceu da noite para o dia? Não. Foi muito esforço. Exercício físico todos os dias, desde então. Mudança de ambiente, mudança de mentalidade, mudança de comportamento na questão de alimentação. E tudo isso influencia. Porque eu precisei passar por um problema onde eu pensei que no outro dia seguinte eu não ia ver meus filhos, para ter a consciência do seguinte: não, eu preciso mudar a minha realidade. Só que isso só depende de mim. Depende de eu querer, principalmente, não só da força de vontade, de botar em prática e fazer pequenas coisas todos os dias. Então isso é muito importante, não só ficar na teoria, você praticar. E muitas vezes a gente fala que vai fazer as coisas e não faz, e a gente não pratica. Só que uma hora a conta chega. E graças a Deus, a minha conta chegou, mas eu tive tempo de pagar ela. Graças a Deus, a minha conta chegou, eu tive tempo de pagar ela e ter mais uma chance. Agora, se eu não aproveitar essa chance, meu amigo, aí não dá certo. E eu estou agarrando essa chance com unhas e dentes. E é por isso também que eu criei coragem para estar aqui com vocês. Para estar aqui levando essa mensagem, porque você pode estar passando por essa mesma situação. E muitas vezes um detalhezinho que vai fazer toda a diferença. É um detalhezinho, uma ação pequena, um ambiente diferente, alguma coisa que você vai fazer para que possa mudar a sua realidade. Porque não significa que não está ruim, que está ruim. Não significa que o que você está vivendo está ruim, mas significa que você pode melhorar alguma coisa. E foi isso que eu fiz na minha vida. E é isso que eu estou trazendo essa reflexão para você. E eu quero que você reflita que tipo de ambiente você está inserido. Em que tipo de ambiente você está inserido? As pessoas que estão próximas a você querem chegar no mesmo lugar que você há 1, 2, 3, 5, 10 anos. As pessoas que estão à sua volta, que estão te influenciando, querem chegar no objetivo, querem crescer como você e querem estar onde daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. Quem tem que decidir isso é você e não elas. O ambiente que você está inserido é um ambiente de crescimento, você está com a volta de pessoas que estão com ideias e te ajudando a crescer, ou pessoas que só pensam, por exemplo, em bebedeira. Ou pessoas, por exemplo, que traem marido ou traem esposa e você está nesse ambiente e achando que isso não está te influenciando. É a mesma coisa, por exemplo, o casal, desculpe, isso é meu ponto de vista e eu vivo isso no meu relacionamento todos os dias. O casal que chega sexta-feira à noite, o cara vai para um lado, a mulher vai para outro. O cara vai para uma mesa de bar com os colegas e a mulher vai para uma mesa de bar com as amigas. Você acha que esse ambiente que vai edificar o seu relacionamento? Sinceramente, você acha isso? É só você, por exemplo, ver os exemplos à sua volta.
Então você tem que tomar muito cuidado com os ambientes. Se você quer ter um casamento edificado, cuide. Tome cuidado com os ambientes que você tem frequentado. Tome cuidado com as companhias que você tem ao seu lado. Se você quer abrir a sua empresa, ande com pessoas, frequente ambientes de pessoas, frequente ambiente de pessoas que pensam da mesma forma que você. É da mesma coisa seus filhos, seu casamento, sua namorada. Primeiro você tem que ver os seus princípios, entendeu? E tudo isso é o ambiente que molda você. Lidiane colocou, edifica nada, isso mesmo. Giovana Gomes, muito bom dia, minha amiga, muito obrigado. Então essa reflexão que eu quero trazer para vocês. E nada acontece da noite para o dia. Isso é uma construção. Isso é uma construção. E uma das coisas que mais atrapalha a gente é a gente ter plano B. Em tudo que a gente faz, a gente tem plano B. Por exemplo, no meu casamento eu não tenho um plano B. Eu só tenho um plano A. Eu só tenho um plano A, porque não existe a mínima possibilidade de lá na frente eu falar, se a minha esposa me largar, eu largar minha esposa, eu faço isso da minha vida. Isso não existe na minha vida. Porque o meu plano A é trabalhar o meu relacionamento todos os dias. Esse exemplo dos meus filhos todos os dias. Então é isso que eu quero fazer, essa reflexão para você. Isso é para as outras áreas da sua vida também. Se você quer abrir a sua empresa e você está num ambiente de pessoas que muitas vezes que te amam e que vão te falar o seguinte, para que você vai fazer isso? Vai dar muito esforço, vai dar muito trabalho. Não faça isso não. Você não vai conseguir fazer isso não, você não é capaz de fazer isso. Quantas vezes você já ouviu isso de alguém que muitas vezes você ama? Só que você tem que entender que são pessoas que apesar que te amam e que você amam elas, só que elas não têm a mesma mentalidade e não têm a mesma visão que você tem. Não estão vendo o que você está vendo lá na frente. Se você, por exemplo, hoje trabalha no supermercado e está trabalhando de caixa e fala assim, eu quero virar gerente. Eu tenho certeza que se você chegar para algumas pessoas que estão à sua volta, elas vão caçoar de você. Elas vão mangar de você. Só que não permita que isso aconteça. Quem tem que permitir que isso aconteça é você. E se você começa a aceitar esse tipo de gente, igual aquelas pessoas que você chega e fala assim, eu comprei um carro. A pessoa começa a falar, que carro foi? Foi tal. Mas esse carro é ruim demais. O meu é melhor. Mas eu vou fazer uma viagem. Para onde? Eu vou para Natal. Não, mas Natal é muito perto. Eu fui para Fortaleza. Esteja com pessoas que ficam felizes quando você conquista as coisas. Esteja num ambiente de pessoas que apoiam o seu crescimento. Você ouve aquelas pessoas que te criticam, porque algumas coisas você filtra, só que entrar aqui, sair aqui, e entrar aqui e subir para o seu pensamento, é você que decide. E você precisa ter uma mentalidade dessa, você precisa estar num ambiente que faça você entender isso. Então é isso, essa reflexão que eu quero trazer para você. Que tipo de ambiente você está inserido? E quem são as pessoas que você tem ouvido? Quem são as pessoas que estão à sua volta? E isso não é só presencialmente, isso também na internet, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Então você precisa pensar nisso. Lidiana colocou edifica nada e ela colocou muitas vezes. E é isso mesmo. E aqui quem está falando é um cara que por mais de 30 anos não construiu nada. Que não fez nada, mas que eu decidi que ia fazer toda a diferença. Eu tenho certeza que se você decidir isso também e começar a entender, vai fazer toda a diferença para você também. Porque você acha que não, mas qual o sentido de você continuar inserido nesse ambiente? Se você agora já aprendeu, e eu trouxe para vocês, que muitas vezes a gente usa a desculpa que não sabia, mas agora você já sabe. Se você entendeu que você precisa de um ambiente, você entendeu que você precisa estar num ambiente de crescimento, qual o sentido de você continuar nesse ambiente que não te edifica? Qual o sentido disso? Para um pouco e reflita aí. Enquanto isso, se você quiser entrar na comunidade, digita aí ambiente, que você já vai receber a mensagem com as orientações. E lá você vai ter muito conteúdo, inclusive um e-book sobre um resumo dessa live gratuitamente, tá? Então é o meu presente para vocês. Então se você concorda comigo e acha que você precisa de ambientes, qual o sentido de você continuar nos ambientes que você está hoje?
Qual o sentido de você continuar nesses ambientes que você está hoje? Qual o sentido? Eu quero que você responda para você mesmo. Não precisa escrever, responda para você mesmo e reflita. Qual o sentido de eu continuar frequentando os mesmos ambientes, estar inserido no mesmo ambiente? Sai desse ambiente porque ele vai te prender, te aprisionar. Sai desse ambiente. Esse mesmo ambiente que está na sua cabeça, que você está pensando agora, que está te atrapalhando, sai dele agora mesmo. Porque é ele que está te atrapalhando. Se na sua cabeça agora veio o ambiente ou grupo que você está frequentando, que não está te levando a um crescimento, sai dele agora mesmo. Sai dele agora mesmo. E vai procurar um ambiente que te faz crescer. Então, Michela colocou conteúdos maravilhosos todos os domingos. Muito obrigado, só a verdade. Obrigado, Michela. Então, sai desse ambiente. Se não faz sentido para você, sai. Sai. E vai buscar um novo ambiente, porque ninguém nasceu para ser a média. Ninguém nasceu para ser a média. É a gente que se acostuma a andar com a média. Você não nasceu para ser a média. Você não nasceu para estar na manada. Mas o problema é que a gente se acostuma a andar com a média. A gente se acostuma a andar com a média e a gente se acostuma com a média. Porque 95% das pessoas estão na média. E você acha ainda que o ambiente não influencia seus resultados? Você acha que as pessoas ainda não influenciam seu resultado? Se você quer chegar mais longe, pegue as opiniões das pessoas que estão no nível onde você quer chegar. Se você quer chegar mais longe, você precisa ouvir as pessoas que estão conseguindo chegar onde você quer chegar. E foi isso que eu faço há 10 anos atrás. Há 10 anos. Eu comecei a estudar pessoas que já chegaram onde eu queria chegar, pessoas que tinham comportamentos, pessoas que tinham uma mentalidade, e fui estudar o que essas pessoas estão fazendo para elas conseguirem esses resultados. Então não significa que é fácil, mas se você não começar hoje, você não vai chegar nunca. Porque todo mundo que é grande, um dia foi pequeno, começou pequeno. Por exemplo, eu e André, quando surgiu a oportunidade, a gente tem um programa na rádio, toda quinta-feira, a Rádio Princesa, chama Conexão Empreendedora. E lá, nesse programa, a gente traz, falando sobre empreendedorismo, mas sobre empreendedorismo de uma forma bem simples e prática de coisas que a gente vive na nossa vida. E quando surgiu essa oportunidade, o primeiro pensamento que veio na gente é falando assim, não vai dar certo. Isso não vai dar certo. A gente nunca fez um programa de rádio na vida. Isso não vai dar certo. Só que a gente, na mesma hora, falou, vamos encarar o desafio. O que pode dar errado? E fomos. O nosso primeiro programa foi horrível. Nosso primeiro programa foi horrível. A gente gaguejava, a gente falava, a gente ficava olhando o relógio para o tempo passar. Hoje, depois de 30 programas quase, que nós fizemos já 6 meses de programa, já fizemos quase 30, acho que foram 30 programas, a gente começa a conversar e o tempo flui, o tempo passa, na hora que a gente vai ver o programa já acabou. Agora a reflexão que eu quero que você tenha é o seguinte, se lá atrás a gente não tivesse tomado a decisão de fazer o primeiro programa e aceitar o desafio, hoje a gente não teria mais essa experiência que a gente tem hoje. Então pode até não ter começado bom, mas se você se tornar melhor, você tem que começar pelo ruim. Você tem que começar aprendendo, porque ninguém nasceu grande, ninguém nasceu gigante. Então você precisa ter essa consciência. E quando você começa a frequentar esses ambientes, você começa a entender que esses grandes empreendedores de sucesso são de carne e osso também. Os caras têm suas dificuldades, os caras erraram bastante, como a gente erra. Só que a diferença é que eles decidiram que eles iam ser diferentes. Eles decidiram porque o ambiente influencia muito eles. E quando você está nesse ambiente de crescimento, as pessoas interagem com você, você começa a entender e começa a ver novas oportunidades e você deixa de enxergar que sim, para você começar a enxergar um novo horizonte. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Para você ter ideia, vou trazer para vocês aqui uma pesquisa que foi feita na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que diz o seguinte: 85% do sucesso é baseado em relacionamento e somente 15% em capacidade técnica. Olha o que foi comprovado cientificamente pela Universidade de Harvard nos Estados Unidos. 85% dos seus resultados são relacionamento e 15% capacidade técnica. As empresas hoje, as grandes empresas hoje também,
Elas buscam sim capacidade técnica, mas ela busca principalmente aqueles comportamentos que a pessoa tem, como ela se relaciona com os outros. Então, 85% foi comprovado, isso é comprovado cientificamente. Foi comprovado cientificamente que 85% do sucesso das pessoas é baseado em relacionamentos. E 15% só em capacidade técnica. E sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o problema que acontece? É que a gente não aprende sobre isso na escola. A gente não aprende sobre isso na escola. E a gente não tem um curso ensinando sobre network. Network, o que é? O relacionamento que você tem com as pessoas. Agora, se 85% já foi comprovado cientificamente que 85% dos meus resultados são baseados em relacionamentos, por que eu não aprendo isso na escola? Por que eu não aprendo sobre isso na escola? E se você não buscar um conhecimento sobre isso, você acaba achando que você não tem resultado porque você não tem capacidade técnica. É aquela questão que você estuda, só que você vê à sua volta um monte de gente conseguindo e você não. E você pensa assim, por que só eu não consigo? Isso é porque a gente não aprende sobre network nas escolas. A gente não aprende sobre isso. Aí as pessoas são jogadas no mundo, muitas vezes não têm o talento natural, que isso ajuda também, e muitas vezes também elas não gostam nem de se relacionar, acham que isso não é preciso, acham que relacionamento não é importante. Então, é aí que a gente precisa entender que o network é essencial para a vida profissional e pessoal. O network ele é essencial para isso. Porque 85%, já foi comprovado que 85% do nosso sucesso é pelo relacionamento que a gente tem. Então, para pensar os resultados que você tem. Quantas vezes alguém à sua volta te ajudou? Quantas vezes alguém à sua volta te influenciou? Então, quando você trabalha esse network na sua vida, que é esses relacionamentos, é como subir de elevador ou de escada. Se você, por exemplo, chega num prédio e você quer subir para o 20º andar, é mais rápido você subir de escada ou de elevador? Para e pensa. É mais rápido você subir um prédio, chegar no 20º andar de escada ou de elevador? Isso é o network. Sem os relacionamentos, você sobe de escada. Você vai até chegar. Aí você vai chegar lá destruído. E com o network, com os relacionamentos, entendendo que pessoas precisam de pessoas, você sobe de elevador. Aí eu pergunto para você quer subir de escada ou de elevador? Então tem essa consciência dos relacionamentos. Tem essa consciência que 85% do seu resultado é baseado em relacionamento. De relacionamento. E só 15% na capacidade técnica. Então, e aí que eu vou falar algo que parece duro para você ouvir. O que eu vou falar agora parece duro, mas eu preciso falar isso para você. Tem muita gente pior do que você, mas que tá melhor do que você nesse momento. Tem muita gente que é pior do que você no que você faz e que tem muito mais resultado que você. Para e pensa. Olha a sua volta, quantas pessoas trabalham no mesmo segmento que você olha e fala assim, não tem lógica, eu estudo tanto. E essa pessoa aqui está conseguindo mais resultado que eu. Isso acontece com você? Quantas pessoas que você julga que são piores do que você, que tem mais resultado do que você? Sabe qual que é a diferença? É porque elas fazem um network melhor do que você. Ela faz um network melhor, ela se relaciona com as pessoas de uma melhor forma do que você. Porque, por exemplo, se você tem um seu negócio, onde você tem um serviço, por exemplo, se você não é visto, se você não se relaciona, se as pessoas não conhecem o seu trabalho, do que adianta? E se tem uma pessoa que muitas vezes ela não tem uma capacidade técnica que você tem, mas ela é vista, as pessoas observam o que ela faz e veem o que ela faz, na hora dela escolher, ela vai escolher quem? Você acha que é você? Porque você sabe mais, porque você é mais do que os outros, tem uma posição e um status melhor do que o outro, ou aquele que bota a mão na massa e que se relaciona, que está no ambiente, todo mundo está vendo ele está se relacionando, na hora de contratar, ele vai contratar quem? Você, que está aí no seu quarto, sem fazer nada, sem se relacionar, ou aquele que está girando em ambientes e em rodas que edificam?
Então é sobre isso. É sobre isso. Muitas vezes você tem até capacidade técnica, mas se você não se relacionar, se você não tiver uma rede de network, se você não tiver uma rede de pessoas e estiver num ambiente que te trazem um crescimento, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Quantas vezes na escola, por exemplo, a gente vê aquele aluno que senta na frente, que só estuda, e no final das contas, você para depois para ver quando se forma, o cara que conseguiu abrir uma empresa que hoje está tendo sucesso é aquele cara que ficava no fundão. Aquele cara que ficava no fundão, que muitas vezes não tirava 10, mas tirava um 8, tirava um 7, passava, mas que ele sabia se relacionar. Então, Lidiane colocando no ambiente é muito importante. É isso mesmo, Lidiane. E eu estou falando desse cara que ficava na frente, estudava e não tinha resultado nenhum. Sabe por quê? Porque eu tirava 10 na minha escola, sabe? Só que eu demorava 2 anos para fazer um amigo na escola. Só de vergonha de falar com os outros e com medo do que os outros iam pensar se eu conversasse. Então, isso me atrapalhou demais durante muitos anos, muitas décadas, os meus resultados. Porque primeiro eu acreditava que eu não precisava de ninguém. E todas as vezes, eu estava até falando com o André sobre isso essa semana, todas as vezes que eu tive esse pensamento que eu acreditava que não precisava de ninguém, Deus veio e me deu uma lição. Por exemplo, quando eu tinha 15 anos, jovem, né, querendo roupa de marca, querendo as coisas que fizessem, meus pais fizessem, e eu me achava o maioral, só tirava 10, andava de roupa de marca e tal, e eu enchia o saco da minha mãe para comprar um tênis para mim. Eu lembro até hoje, um Mizuno branco. E depois de eu encher muito o saco, minha mãe foi lá e comprou. Aí no dia seguinte, eu fui com esse tênis para a escola e resolvi ir a pé, voltar a pé da escola. Eu falei, vou a pé e eu troco o vale de transporte por sorvete. Eu descendo da escola com os meus amigos, nesse primeiro dia, o que acontece? Eu fui assaltado. Fui assaltado e fui esfaqueado na perna. E nisso passou os dias, eu não fui para o tratamento, não conseguia andar. E olha, eu me achava, eu comecei a ficar rebelde, tava começando a destratar meus pais, porque achava que não precisava de ninguém. E aconteceu isso. E por muitos anos eu não entendi. Nisso eu fiquei 4 meses sem andar. Onde eu precisava até para ir no banheiro, fazer xixi, tomar banho, eu precisava de alguém segurando me levando para que eu conseguisse tomar banho. Então por muito tempo eu achei que isso era um castigo de Deus, mas hoje eu entendo que isso era Deus trabalhando na minha vida. Que era Deus me mostrando que não, você não é invencível, você precisa de pessoas sim. Então por que eu estou trazendo isso para você? Se você não tiver uma mentalidade para entender essas coisas que acontecem, você não vai entender que o que está chegando é para você aprender. Do mesmo jeito que hoje eu entendo que a minha doença, eu falo, assim, as pessoas até falam, eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A minha doença em 2022, ela foi essencial para que eu entendesse que eu precisava mudar a minha rotina, que eu precisava mudar os meus hábitos e que eu precisava realmente botar em prática tudo que eu tinha aprendido naqueles últimos 10 anos. Porque se eu tenho um plano, e sabe qual que é o meu grande objetivo? Tudo que eu vou fazer, eu penso o seguinte, eu quero ver meus filhos crescerem. E o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. E foi aí que eu comecei a mudar todos os meus ambientes. Comecei a mudar minha forma de pensar. Então muitas vezes você até passou por alguma coisa que você acha que foi muito ruim e reclamou com Deus. Mas aquilo pode ser um reflexo do que você pediu para Deus um dia. Aquela situação difícil que você passou pode estar sendo uma lição que a vida está te dando para que você possa entender e tirar uma lição, extrair uma coisa boa, um aprendizado daquilo. Não uma coisa boa, mas um aprendizado, porque a gente pode aprender com tudo que acontece na nossa vida. E é isso que eu quero que você entenda. Que a vida é difícil pra caramba. A vida é difícil pra caramba. E se alguém falar pra você que é fácil, desconfie. A vida é muito difícil. Agora é você que faz a sua realidade. Você que precisa entender e estar em ambientes que vão fazer você crescer. Porque tem gente que faz algo muito melhor do que você, mas não tem visibilidade. Então é isso que você precisa entender. Esteja em ambientes de crescimento. Esteja em ambientes onde você está sendo visível e você está se relacionando. E tem gente que acha que só consegue crescer melhorando o que faz.
melhorando seu conhecimento, melhorando o que faz, melhorando sua capacidade técnica, sua competência. Mas esquece de crescer para os lados. Esse conceito é muito importante. As pessoas esquecem, querem crescer para cima e esquece de crescer para os lados. Esquece de crescer para os lados. E crescer para os lados são as pessoas que você conhece. E quando você cresce para os lados, fica mais fácil você subir. Então você precisa pensar em crescer para os lados também. Você precisa achar, André colocou, é preciso andar com pessoas que conquistaram resultados para absorver o conhecimento. É isso mesmo. E você sabe uma coisa que incrível que acontece? Quando você anda com esse tipo de pessoas, elas fazem questão de pegar na sua mão e compartilhar o que deu certo com elas, quais foram suas dificuldades. Eu costumo dizer que em Açu a gente tem um sério problema, que as pessoas confundem concorrência com inimizade. Eu não sou inimigo do meu concorrente. Nós somos concorrentes. Mas não é por causa disso que eu quero que o negócio dele acabe. Pelo contrário, tem como a gente fazer coisas juntos e tem como todo mundo crescer junto. Só que a maioria das pessoas ficam pensando o seguinte, né? Eu quero que meu concorrente morra. Não é assim. Isso é questão de mentalidade. E foi por isso que eu fui buscar novos ambientes, que eu fui frequentar novos ambientes, porque a gente senta em mesas com pessoas muitas vezes do mesmo segmento que você, mas que chega e fala, não, aconteceu isso, eu resolvi dessa forma, então, para que a gente possa realmente fazer. Então, tenha essa consciência. Tenha essa consciência dos ambientes. E tenha consciência do seguinte, que você não vai só crescer melhorando sua capacidade técnica. Você precisa crescer para os lados. Cresça para os lados. Crescer para os lados no corpo é ruim, mas no network, nos seus resultados é bom. Então cresça para os lados. Olhe à volta. Quem são as pessoas que você conhece que pode de certa forma te ajudar? A partir daí vai surgir uma parceria. A partir daí vai surgir uma oportunidade para você apresentar a sua ideia. Então isso é muito importante. Então isso é muito importante. E quem aí reconhece que precisa crescer para os lados? Quem de vocês que está aí reconhece que precisa crescer para o lado? Quem aí precisa começar a olhar para os lados, olhar à sua volta, para começar a perceber e começar a ver que tem muita gente boa à sua volta, muitas vezes, que você não está percebendo. Muitas vezes algumas pessoas que podem te oferecer uma parceria, que podem te dar uma ideia, que podem te trazer uma conexão com alguém. Isso é uma. Deixa eu ver aqui os comentários aqui. Lidiane colocando parceria, é isso mesmo. Então quem aí reconhece que precisa crescer? Então, começa a olhar para os lados, cara. Começa a olhar para os lados, você vai ver que tem muita gente boa. Eu, por exemplo, depois da minha doença, eu tinha colocado um plano, que eu queria trazer Marcos Rossi para cá. Marcos Rossi é um treinador profissional, um treinador internacional, que ele não tem nem os braços e nem as pernas. E ele leva a mensagem dele sobre isso. E foi um cara que me ajudou muito, por isso que é o importante do ambiente. E foi um cara que me ajudou muito a superar minha doença com as mensagens deles. E esse ambiente de superação me ajudou a passar por tudo aquilo. E eu falei para minha esposa, eu quero levar, um dia eu vou levar para Marcos Rossi para Sul, e ele vai ser uma noite assim, 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 porque é uma dívida que eu prometi para Deus, que se eu ficasse vivo eu levaria Marcos Rossi para Sul. Só que tinha dois problemas, Marcos Rossi não sabia quem eu era, e eu nem conhecia ele também pessoalmente. Só que aí eu comecei a frequentar ambientes, comecei a ir para Natal, entrei para o LEAD, que é o líder de grupos empresariais, conheci Jean Valério, que é um dos mentes mais brilhantes do empreendedor do nosso país, é um cara assim que hoje é meu mentor, meio da minha esposa, e através disso conheci Marcos Rossi, tive a oportunidade de agradecê-lo pessoalmente por ter me ajudado, e eu falei assim, o meu sonho é te levar para Açu, para você falar para o nosso povo lá em Açu. Ele olhou para mim e falou assim, só tem um problema com o sonho, que se a gente não botar no papel e colocar uma data, ele não realiza. Aí você sabe o que aconteceu com isso? Foi quase um ano trabalhando isso. E dia 10 de abril de 2024, Marcos Rossi estava aqui em Açu, falando para mais de 250 pessoas lá no auditório do CETEP. Então,
Isso é para você ver a força do ambiente, a força das conexões, a força de você estar num ambiente com pessoas que estão te ajudando a realizar o seu sonho. E se Jean Valério não tivesse comprado a ideia e tivesse levado isso a realizar o sonho, você acha que eu teria conseguido? Com certeza não. Então aí está o poder das conexões, porque o network ele não acontece por acaso. O network ele não acontece por acaso. Só que se eu ficar na minha casa toda noite, ou ficar naquele trajeto trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, eu não vou conhecer ninguém. E nem me conectar com ninguém. Se eu ficar, achar que eu não preciso me relacionar com as pessoas, que eu não consigo, que eu não preciso conhecer pessoas e que eu não preciso me conectar com pessoas e ficar só naquele trajeto, eu não preciso de ninguém. Eu só fico de casa para casa, eu não tenho tempo, usando aquela desculpa do tempo. Você realmente não vai ter resultado. Lidiane colocando, eu estava nesse dia da palestra de Marcos Rossi, foi excelente. Muito obrigado, Lidiane. Muito obrigado. Quem sabe ele não venha para cá novamente esse ano, né? Muita gente pede, quem sabe. Então esse dia foi uma promessa que eu paguei para Deus. E há 2 anos atrás, eu visualizei aquela noite do jeito que ia ser. Você pode até não acreditar, mas eu falava todos os dias para minha esposa e para as pessoas à minha volta: Marcos Rossi vai vir para a Sul, nós vamos colocar 250 pessoas no auditório, vai ser assim, 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 a noite vai ser assim, assim, assim. E ela aconteceu do jeito que eu imaginei. Agora, se eu não colocasse, se eu não tirasse a bunda da cadeira e fosse fazer acontecer, e fosse frequentar esses ambientes, fosse me conectar com as pessoas que me fizessem chegar nele, você acha que eu teria conseguido? Não. Não. Então por isso que você precisa ter essa consciência. Para de usar a desculpa da falta de tempo para deixar de fazer as coisas. Você pode estar perdendo muita oportunidade, você pode estar perdendo muitas parcerias que vão te ajudar. Então você precisa fazer isso. E network é uma ferramenta que potencializa a sua carreira, que ela potencializa o seu negócio, e você precisa investir em network. Você precisa investir. Deixa eu ver se tem alguém mandando mensagem aqui no WhatsApp. Você precisa investir em network na sua vida. Rafael colocou aqui: a Sul precisa melhorar bastante esses relacionamentos entre profissionais e empreendedores. Muito bacana você vir aqui e contar sua experiência. E é isso mesmo, e a gente precisa ter coragem para fazer isso. E você sabe, Rafael, por que eu resolvi fazer isso? Eu estava num ambiente, num evento chamado Poder do Network, de Bruno Avelar, e ele faz os eventos dele pelo mundo. E ele é de Orlando, ele mora em Orlando, nos Estados Unidos. E nesse evento que eu estava no Fórum Negócio, eu participei de uma mentoria com ele. Ele disse o seguinte: você pode até achar besteira o que você faz, mas alguma pessoa nesse mundo pode estar morrendo nesse momento só pelo simples fato de você não compartilhar a sua experiência. Aquilo para mim foi impactante. De saber que alguma pessoa nesse mundo pode estar passando por o que eu passei, e que muitas vezes eu falar sobre como eu consegui superar pode estar ajudando essa pessoa. E eu falei: essa culpa eu não vou carregar. E foi aí que eu comecei a me preparar. Eu vou começar a fazer essas lives aqui, eu me preparei muito. Porque, como eu disse, eu demorava 1 ano para fazer amizades. Só que a missão é sempre maior que a dor. A missão é sempre maior que a dor. E dificuldades, elas vão acontecer sempre. Eu, para estar aqui agora, posso ter certeza que alguma dificuldade aconteceu. Mas a minha missão é essa. E eu vou cumprir ela até o final. Então, e eu entendi também que eu não ia me importar com o que as pessoas pensam. Eu ia fazer e levar minha mensagem, e quem quisesse ouvir, eu estou aqui para ouvir. E por isso que e tudo isso foi porque eu entendi que network é uma ferramenta incrível e que você precisa utilizar. Então você tem que investir tempo, você tem que consumir conteúdos, e você precisa investir na organização do seu network. Muitas vezes pode falar assim: mas eu não tenho dinheiro. Cara, invista seu tempo. Invista seu tempo. Se você quer conhecer um cara que está muito distante de você, vai no YouTube, você tem certeza. No Instagram, hoje em dia, a gente conhece a vida de todo mundo. Começa a ver como aquele cara se comporta, começa a ver o estilo de vida dele, começa a ver como o negócio dele funciona, se é o negócio dele que você quer conhecer. Se você quer abrir uma empresa, procura o cara que é referência na área que você quer abrir uma empresa e começa a aprender como começou, quais foram as dificuldades, qual o comportamento, como que surgiu. E foi assim que a nossa empresa começou.
O CETEP, por exemplo, vai fazer 10 anos agora em 2025. Nós começamos, eu e minha esposa, o CETEP na sala da minha casa. Na sala da minha casa. E a gente não tinha R$ 1 no bolso. Só que aí que eu comecei a fazer. Comecei, não, o que eu preciso? Com as pessoas que eu consigo me conectar. Cheguei no Educandário, apresentei o projeto do CETEP para a irmã Maricélia. Falei, irmã, o projeto vai ser assim, vamos ter tantos alunos, vai ser assim, assim, assim. Só tem 2 problemas, eu não tenho aluno e não tenho dinheiro. Ela comprou a ideia, começamos a fazer um contrato onde, conforme a gente ia aumentando a quantidade de alunos e aumentando o valor do aluguel, fomos indo, começamos com uma sala, com 20 alunos, e hoje nós estamos chegando a 1.000 alunos. Uma escola que começou na sala da minha casa, com 0 alunos e R$ 0, e hoje a gente tem praticamente 1.000 alunos na nossa escola e alunos pelo Brasil inteiro, com os cursos presenciais e EAD. Só que se lá atrás a gente não tivesse tomado a decisão de dar coragem de começar a procurar as pessoas e começar a se relacionar com as pessoas, a gente não estaria aqui hoje. Então tudo que você faz hoje tudo que você fizer hoje reflete seus resultados de amanhã. Igual qual resultado você vai querer. Então você precisa investir o seu tempo em network, você precisa fazer isso. Você precisa investir no relacionamento. E não é só no relacionamento com as pessoas fora. Você precisa investir no seu relacionamento, no seu network dentro de casa. Você precisa pensar nisso também. No seu network com você mesmo. Você precisa se autoconhecer. Porque se você tem uma mentalidade de crescimento, você começa a se conhecer, você começa a entender quais são suas fortalezas, o que você precisa melhorar, o que você pode aprender cada vez mais, como ambiente você vai se conectar. Então isso ajuda muito essa questão. Então a Aninha colocando, Deus nos apresenta as melhores pessoas na hora certa, basta a gente enxergar, é isso mesmo. Só que oportunidades estão surgindo a todo momento, só que se você não tiver uma mentalidade para enxergar essas oportunidades, essas pessoas que passam na sua frente, você não vai conseguir, não vai adiantar de nada. Isso não vai adiantar de nada. Porque oportunidades na sua vida surgem a todo momento. Só que você tem que começar a filtrar o que realmente é uma oportunidade e o que não é. Porque não adianta também você abraçar uma oportunidade que não vai te levar para o seu crescimento. Por isso que você precisa entender, isso eu vou falar nos próximos pilares, você tem que entender o que você quer. Você tem que ter uma clareza do que você quer. Entendeu? Então você precisa ter uma clareza. Lidiana colocou mentalidade e ambiente, é isso mesmo. Você pode ver que esses pilares que eu estou trazendo, ele faz parte de uma construção. E foi a construção que fez eu chegar até aqui. Eu comecei a trabalhar minha mentalidade, eu comecei a entender que eu precisava frequentar novos ambientes. E vocês vão ver que nos próximos pilares vai ser uma construção de um por um. Só que tudo começa na mentalidade. E depois da mentalidade, pelos ambientes que você frequenta. E só para encerrar, tudo isso que eu estou te dizendo aqui vai fazer a diferença entre você e a pessoa que acha que isso é uma besteira. Porque tem muita gente que vai achar que é uma besteira. Tem muita gente que está vendo esse conteúdo e vai falar assim, tudo isso que ele está falando é besteira. Porque já é provado cientificamente que 80% das pessoas que assistem alguma coisa, elas nunca vão fazer nada, nunca vão sair do lugar. Aí cabe a você. Você quer fazer parte dos 80% que não fazem nada ou dos 20% que fazem alguma coisa? Então é isso que você precisa entender também. E se você quiser fazer parte da minha comunidade, escreve ambiente aqui na live e você vai receber um e-book com um resumo. Lá na comunidade eu vou colocar essa semana um resumo dessa live que a gente fez hoje, que eu fiz hoje. Então, para que você possa realmente, além de ter esse conteúdo, ter também um conteúdo escrito para te ajudar na sua semana. Que isso é muito importante. Então, por isso que você precisa trabalhar a sua mentalidade para que você frequente novos ambientes. Porque o ambiente ele vai te influenciar a todo momento. Ele vai te influenciar a todo momento. E eu posso dizer para vocês o seguinte, o Fábio de 10 anos atrás não tem nada a ver com o Fábio de hoje. São duas pessoas completamente diferentes com o mesmo CPF. Porque eu comecei a entender através da minha mentalidade que eu precisava de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Pensem nisso. Pessoas precisam de pessoas. E que até para você se relacionar, até para você ter um casamento, você precisa se relacionar com as pessoas.
Então, se você quer namorar, se você quer ter um casamento, se você quer ter uma família, se você não trabalhar a sua base de contatos, seus relacionamentos, isso nunca vai acontecer. Então, é essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. A importância sobre o relacionamento, a importância de um network bem feito. E network é nada mais do que você se relacionar, é você crescer para os lados. Então, não fica olhando só para frente. Olhe para os lados, que você vai ver que tem muita gente boa à sua volta, mas filtre quem você quer ouvir. Então, eu espero ter passado a minha mensagem para vocês nesse domingo. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigado por estar comigo aqui nesse domingo. Vocês não têm noção como isso é um combustível para a gente continuar cada vez mais. Porque eu acredito demais no nosso Vale do Açu. Eu acredito demais que a gente tem muito potencial. E o meu objetivo é que cada vez menos as pessoas saiam daqui de Açu atrás de oportunidades e cada vez mais as oportunidades venham, por exemplo, da capital para o interior. Porque aqui a gente tem muita gente boa que precisa e merece ter esse tipo de conteúdo e precisa e merece ter oportunidade. E esse é o meu objetivo. E eu estou fazendo a minha parte todos os dias. Porque eu acredito realmente nisso. E porque eu acredito que empreender não é uma profissão, é um estilo de vida. E você pode fazer isso. E você não precisa ter um CNPJ. Seja você o seu maior empreendimento, seja você o seu projeto de vida. Então, através de uma mudança de mentalidade, a Açu vai deixar de ser muitas vezes aquela frase que a gente fala, que a Açu é a terra do já teve, para o Açu ser a terra do já tem. Então, a Açu, eu acredito demais. E se a gente tiver essa mentalidade, eu acredito que a gente consegue sim. E o que eu tiver que fazer, eu vou fazer minha parte todos os dias, seja fazendo live, seja através do meu programa de rádio, ou seja trazendo eventos, trazendo pessoas de fora para que as pessoas conheçam o nosso potencial. Então vocês não têm noção, por exemplo, de Marcos Rossi, como ele ficou maravilhado, e o pessoal do LEAD, com a receptividade que eles tiveram aqui. Então muitas vezes a gente não valoriza o que a gente faz, acha que a gente faz é muito pequeno, mas quando as pessoas vêm de fora, vem a grandiosidade da nossa região, vem a grandiosidade e o valor da nossa região. Então a gente precisa fazer isso também. Então por isso que eu quero agradecer. Se você gostou desse conteúdo de hoje, coloca aí para mim uma frase, o que essa live de hoje representa para vocês, o que você entendeu com esse conteúdo de hoje, antes da gente encerrar. Coloca aí para mim como foi essa live para você. O que você conseguiu aprender? Qual a ideia principal que você conseguiu captar? Escreve aí para mim, para eu poder ver que realmente esse conteúdo fez sentido para você. Então, escreve aí para mim, já coloca aí o que essa live significou para você, o que você conseguiu aprender com esse conteúdo. E como eu disse, desde já eu quero agradecer, fazer o convite para o nosso programa toda quinta-feira na Rádio Princesa, o programa Conexão Empreendedora, a partir das 7 da manhã, das 7 às 7h30, eu e André Robson, toda quinta-feira trazendo aí o empreendedorismo de uma forma bem simples, coisas que a gente pratica para poder te ajudar também. Então a ideia é a gente fazer essa live do domingo para você começar a semana com tudo, e na quinta-feira a gente reforma esse gás, enche o gás de novo e para terminar o resto da semana. O André colocou: obrigado por você ter acreditado em mim e mostrado o quanto eu sou capaz. Cara, todos nós somos capazes. Então, do mesmo jeito que eu aprendi que pessoas precisam de pessoas, eu acho que o nosso maior legado que a gente pode deixar nessa vida é fazer com que outras pessoas acreditem nos seus sonhos. Porque alguém pode achar besteira isso, autoajuda, mas isso não é autoajuda, isso é vida real. Muitas pessoas hoje a grande maioria das pessoas hoje não acreditam no seu potencial. E é um detalhezinho que a gente faz que isso transforma totalmente. E eu fico feliz demais de ver as pessoas à minha volta crescendo, significa que a gente está criando um ambiente. E André é um dos maiores exemplos que eu vejo de crescimento. Então é uma pessoa que eu sou fã de carteirinha, hoje a gente é sócio no centro de treinamento e eu tenho certeza que é só o começo. Do mesmo jeito com as pessoas que estão à nossa volta. Só que eu sempre digo, tem as pessoas que vão estar dispostas a pagar o preço e tem as pessoas que não vão estar. E está tudo certo. Então, mudança de ambiente é fundamental. Muito obrigado, Giovana. Então, antes da gente encerrar, coloca aí para mim, quem tá vendo aqui, coloca qual que foi o insight, qual foi a ideia que vocês tiraram dessa live.
E antes de encerrar, quem quiser entrar na comunidade, escreve aí ambiente nos comentários e você já vai receber um link para você entrar na nossa comunidade, onde você vai estar. Lá você vai receber um e-book, um livro que eu escrevi para você gratuitamente, com o resumo dessa live, para que você possa ter esse conteúdo com você, para você poder melhorar a sua semana, levar uma ideia. Muitas vezes a gente está precisando de uma ideia, de uma mensagem, de ler uma frase no dia, para que a gente possa colocar em prática. Então é por isso que eu estou me dedicando para isso, porque eu acredito realmente, da mesma forma que eu tive uma diferença na minha vida, você também vai ter. Então quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, desejo um domingo espetacular e que sua semana seja repleta de realizações. E lembre-se do seguinte, vou estar aqui todo domingo às 9h09 e eu aguardo você, espero você aqui também. Muito obrigado e até a próxima semana. Tenham todos um bom dia.